Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia, uma aspirina previne o infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... Não lembro bem para quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso junto ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra. Muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não se esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechas com plaques. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som. Porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar outras 8 por dia. Mas as 5 comendo são 21, sobram 3, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma. Você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente. O que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando estiver viajando. Deve-se estar informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para começar as informações. E o sexo. Todos os dias tomando cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo e nem estou falando de sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos. E espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta. Assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher. Cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho. E se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora tem que ir. É o meio do dia e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tem que ir ao banheiro. E já que vou, levo o jornal. Tchau. Viva a vida com bom humor. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC de Língua Portuguesa. Aqui eu, Ellen e Yolanda Soldati, para falar sobre a argumentação no processo formativo.
A leitura inicial foi Exigências da Vida Moderna, de Luiz Fernando Veríssimo. Espero que tenham gostado. E os nossos objetivos hoje são apresentar propostas de intervenções pedagógicas que buscam desenvolver as habilidades referente à argumentação nos diversos anos, presentes no material Aprender Sempre, volume 3. Refletir sobre as possíveis causas de fragilidades na apropriação dos processos de construção da argumentação em gêneros textuais que a requeiram. Tratar dos processos cognitivos referentes às habilidades e suas relações com as sequências de atividades do material Aprender Sempre, voltadas ao programa de recuperação e aprofundamento. Pensar estratégias didático-metodológicas que possibilitem o desenvolvimento das habilidades. Retomar conceitos e concepções didáticas que envolvem o ensino da língua portuguesa a partir dos gêneros textuais, sobretudo os que favorecem o desenvolvimento das habilidades essenciais. Agora, a Yolanda vai dar continuidade para nós. Yolanda? Vamos lá, então. Iniciando nosso trabalho de hoje, nós vamos falar aqui, primeiramente, lendo uma tirinha, sobre o poder da argumentação. Então, nós conhecemos já o personagem Calvin e o Haroldo, e ele diz assim para a mãe dele, né? Ei, mãe, podemos ir à pizzaria hoje? Não, nós comemos pizza ontem e, além disso, é muito caro comer fora sempre. Bem, então, é melhor você perder a noite cozinhando e lavando pratos do que gastar algum dinheiro? Aí o pai diz assim, estão lá na pizzaria, né? Parece que temos comido bastante pizza fora nos últimos dias. A mãe diz assim, se prefere preparar um prato de cereal em casa, tá convidado. E o Calvin diz assim, o Haroldo quer uma de anchovas, já escolhendo a pizza. Então aqui, nós percebemos que há uma situação de argumentação. E nos dois primeiros quadrinhos, Calvin e sua mãe têm o mesmo ponto de vista sobre o assunto discutido? Então, na leitura, a gente percebe que não. Calvin quer sair para comer pizza e sua mãe não, pois eles já haviam saído na noite anterior e comer fora todo o tempo é caro. E como o menino consegue fazê-la mudar de ideia? Ele apresenta à mãe as vantagens de comer fora, não estragar a noite cozinhando e lavando os pratos. E o comentário do pai de Calvin poderia ser interpretado como uma reclamação por eles estarem comendo fora muitas vezes. E a fala da mãe, como pode ser interpretada? Então, a mãe de Calvin pode ser interpretada como uma espécie de desafio, uma réplica à reclamação do marido. Caso ele não queira comer fora, pode ir para casa e preparar um lanche ou um prato de cereal, como ela diz, pois ela não passará a noite cozinhando e lavando os pratos. Pode passar, Ellen, para mim? Dando seguimento, faremos uma reflexão sobre qual é a diferença entre opinião e o argumento. Uma boa argumentação, ela deve fornecer a expressão dos sentimentos, né? E ao mesmo tempo em que introduz a ordem das razões, como instrumento comum para o diálogo. Para melhor entender isso, vamos assistir a um vídeo sobre esse assunto. Acho que a gente vive nessa época de liberdade de expressão, mas a gente tem essa falácia estrutural de não saber o que é exatamente opinião e o que é argumento. Acho que a gente acaba confundindo, as pessoas acabam confundindo, né? Opinião, ela é subjetiva, ela diz respeito a um sujeito. O argumento, ele tem uma sequência lógica, ele parte de uma premissa e ele chega a uma conclusão. Então, acho que se a gente começa a pensar que a opinião ela é uma coisa menos racional, mais passional, tem muito a ver com crença, tem muito a ver com sentimento, e que é argumento, né? Que eu já mudei de opinião várias vezes sobre um monte de coisa. Sim. A gente não,
Eu acho que a gente constrói nosso conhecimento também na divergência. Exato. Entendeu? A gente concordar com tudo o tempo inteiro, qual a graça que seria? Isso é maravilhoso, Eu acho que poder. Claro, poder mudar de opinião, que eu quero ser convencida por você também, numa discussão, mas eu acho aquilo que você falou, a gente não tem o hábito de discutir. Tanto que é muito comum a gente falar, gente, vamos discutir isso melhor? Não quero briga, não. Não é briga, vamos discutir isso melhor, né? Então, assim, a gente tem uma mania muito grande que, assim, você começa a falar, o outro já desqualifica de cara. Existe uma arrogância. Existe uma arrogância de não querer ser convencido. Existe uma falta de escuta. Eu acho que a escuta... a sua verdade é mais verdadeira do que a minha. Porque... E talvez uma ansiedade, sabe, Mônica? Porque assim, eu sou de uma geração que viveu a ditadura. Então, o que acontecia? Eu era ensinada na minha casa a não falar muito. Não diga os livros que a gente lê, não diga as conversas que a gente tem, porque era um risco, né? Então, a minha geração ficou meio tolhida. E tem uma geração nova aí que ainda não aprendeu a argumentar e a debater. Sim, a gente debate mais do que antes. Muito mais. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A parte positiva. Da história. A questão é que eu acho que a gente está nesse processo. Nesse processo, eu acho que a gente já está no tempo de ter essa reflexão. Nesse caminho não tá legal. Por que não tá legal? Porque a gente está argumentando pouco. A gente não está ouvindo o outro. E essa opinião por que você tem essa opinião? Mas agora, é porque as pessoas não sabem argumentar. Agora, a falta de argumentação é uma ciência. Sim. É uma ciência que para a lógica funciona de uma forma, para outras ciências funcionam de outra. Então, assim, se você primeiro não sabe o que é argumentar, a gente nem chega lá. Opinião não é argumento, são duas coisas diferentes. É que eu acho que existem duas coisas. Uma é o seguinte, argumento é conteúdo. Você precisa argumentar alguma coisa, tem que ter algum conteúdo. Num país onde não tem educação, a maioria não tem argumento, não tem conteúdo, discordou, partiu pra porrada. Entendeu? E a outra é a falta de, talvez, frieza que seja necessária para você ouvir o outro sem ir com a paixão intensa. A gente tem essa coisa mais passional. A gente tem essa coisa passional, entendeu? Até porque o outro pode ter uma opinião que eu não concorde e tudo bem. Ok. Você vai chegar no restaurante, vai pedir churrasco, eu vou pedir peixe, enfim, carne, não tem problema nenhum. Coisas clássicas, né? Você vai votar em X, eu vou votar em Y. Não tem problema nenhum. Me diga por que só, se a gente for de acordo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Coisas que sejam, ou até coisas que te machuquem moralmente, porque quando a gente fala, por exemplo, em questão de crença, que é uma coisa muito importante para as pessoas, que dói muito profundamente, às vezes a pessoa nem se permite escutar o outro, porque aquilo ofende de tal forma que você perde o poder de escuta do outro. Então, essa racionalidade necessária para escutar e aí depois você qualificar. Como nós vimos no vídeo, notamos a importância da argumentação, né? Ela pode ter, por exemplo, na condução da vida pública, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, ou até de um país, bem como no cotidiano das pessoas, especialmente em situações que parecem difíceis. Pode passar para mim, Ellen? Trouxe aqui uma tabela para vocês, que está presente no material do Currículo Paulista, material de apoio, do 7º ano, volume 3, uma versão preliminar, na página 32. Então, aqui pergunta, você sabe o que é o fato? Então, o fato a gente sabe que é algo que aconteceu. Então, aqui tem um exemplo. Ganhei um smartphone com acesso à internet 5G e jogos de simulação. Tese. É o posicionamento que você assume diante daquilo que defende e do qual tenta convencer outras pessoas. Um exemplo também aqui. Os games de simulação são mais interessantes porque fazem o jogador pensar e criar estratégias para vencer as metas e avançar níveis. Opinião é uma ideia que você acredita e defende, tem caráter muito pessoal. Exemplo, simuladores são melhores games que existem. Argumento é a defesa que você faz de sua tese. O argumento é usado na tentativa de convencimento das pessoas da tese defendida. Além de oferecer diversão, os games de simulação ajudam o jogador, desenvolver o raciocínio lógico, porque exigem a criação de estratégias para alcançar as metas propostas e também ajudam a passar o tempo de forma tranquila e, por isso, são preferidos em muitas partes do mundo.
Nós vamos utilizar essas informações no decorrer aqui das nossas apresentações, tá? Vamos lá? As habilidades essenciais a serem desenvolvidas em 2020. Então, pessoal, considerando o tempo pedagógico reduzido e o impacto na aprendizagem dos alunos, né, no prolongado período sem as aulas presenciais, foram selecionadas habilidades essenciais a serem desenvolvidas em 2020, independentemente de serem do quarto bimestre ou não, tá? Incluindo habilidades anteriores que precisam ser recuperadas ou habilidades ainda não trabalhadas, que precisam ser desenvolvidas para que o aluno possa conseguir em sua trajetória escolar, com sucesso, seguir para o ano, né, no próximo ano, o ano seguinte. Então, eu vou apresentar a vocês, Ellen, por favor, pode passar para mim, as habilidades que tratam da capacidade de argumentar. Então, nós temos aqui no 6º e no 7º ano. 6º ano, nós temos a habilidade 03D, identificar crítica ou ironia ou humor presente em tirinhas, memes, charges, por exemplo. 7º ano, inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. A habilidade 10, do 6º ao 9º, produzir notícias para rádios, TVs, vídeos, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, entre outros possíveis, relativos a fatos e temas de interesse pessoal, local ou global, e textos orais de apreciação ou opinião, orientando-se por roteiro ou contexto de produção. A habilidade também do 6º ao 9º a 14, analisar tema, questão polêmica, explicações e ou argumentos em textos de relevância social. Então, como nós percebemos aqui, volta só um pouquinho, Ellen, por favor. Isso, pode voltar. No 6º ano, já se inicia, né, com o desenvolvimento das capacidades de argumentar, a partir do momento que os alunos identificam a crítica, ironia ou humor presente nas tirinhas, memes ou charges, tá? É bom a gente frisar. E já vem no 7º ano, e agora a gente segue para o 8º ano. 8º ano, nós temos a habilidade também do 8º ano ao 9º, a 04A. Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. A habilidade 13A. Analisar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. A LP04B, analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. A habilidade LP02, analisar ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital, meme, gif, comentário, charge, curtida, post, blog, entre outros, envolvidos no trato com a informação e opinião de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes. Nós temos também a LP31A, no 8º ano ainda, analisar em textos marcas asseverativas ou quase asseverativas relacionadas às ideias de concordância ou discordância. 9º ano, nós temos essa habilidade, a LP07A, ela está aqui com um destaque, nós vamos depois ver por quê, né? Nós vamos desenvolvê-la aqui a seguir, numa sequência de atividade. Então, ela está aqui com um destaque em negrito, que significa essa habilidade, identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Eu até deixei aqui embaixo, está marcado aqui, ó, sequência de atividade. É uma habilidade que a gente vai desenvolver aqui com vocês, tá?
A LP 03, analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, carta de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, GIFs, etc. E posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. E aqui, a habilidade LP 04A. Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. Pode seguir, por favor, Ellen? Então, como eu disse, nós vamos desenvolver com vocês aqui uma sequência de atividades, tá? Que vai trazer para vocês, espero, né, a nossa proposta, favorecer o desenvolvimento dessas habilidades, né? Sabemos que elas, por si só, não ensinam. Então, por isso, professor, a sua atuação é muito importante em cada uma das situações propostas no material, cujo objetivo é recuperar as aprendizagens e desenvolver as habilidades esperadas. Eu vou apresentar logo a seguir o desenvolvimento de sequências dessas atividades, que serão propostas, nas quais seus alunos serão chamados a se posicionar diante de fatos e questões atuais e de relevância social, lembrando que a sequência didática dá ao aluno um papel mais ativo no seu processo de aprendizagem, já que toda a dinâmica dessa estratégia é desenvolvida a partir da sua participação, pois serão levados a aperfeiçoar a leitura, desenvolvendo a capacidade de identificar em textos diversos informações que validem seus argumentos, seja em debates orais ou em textos escritos, demonstrando serem capazes de, no uso da linguagem, manifestarem-se de forma convincente, ética e respeitosa. Para isso, essa sequência deve ser aplicada a partir da reflexão e do planejamento ou do seu replanejamento, tá? O replanejamento que você fizer. Lembrando que, por meio do Centro de Mídias, há a formação continuada quinzenal das sequências didáticas nos momentos das aulas de trabalho pedagógico coletivo, as nossas ATPCs. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Então, nós temos aqui na aula 1, no material do volume 3, de recuperação, Aprender Sempre. A aula 1, ela vai trazer uma reflexão temática. O objetivo da aula será propor uma reflexão acerca da temática dessa sequência de atividades, que o tema seria mudanças climáticas, e formular pontos de vista sobre a temática mudanças climáticas. Espera-se que o aluno seja capaz, né, que ele identifique as ideias principais, os operadores argumentativos e os processos persuasivos utilizados nos textos. Posicionar-se diante de fatos, questões atuais e de relevância social. Aperfeiçoe a leitura, desenvolvendo a capacidade de identificar em textos jornalísticos, como notícias e reportagens, informações que validem argumentos em debates orais ou em textos escritos, demonstrando competência no uso da linguagem, manifestando-se de forma convincente, ética, respeitosa e crítica. Antes da leitura dos textos, quais são as expectativas em relação às leituras? E depois da leitura, as ideias iniciais sofrer alguma alteração em comparação às posteriores? Aqui deve-se levar o aluno a uma reflexão do antes e durante a leitura. Então, vejam, professores, no momento que vocês trabalham as sequências, né, de atividades, cada aula, a gente espera que o aluno, né, ao final, ele consiga, né, pelos verbos de comando, a gente percebe, ele consegue identificar, posicionar, se aperfeiçoar a leitura, né? Então, nós trouxemos para vocês essa questão muito importante, né? No seu planejamento, você já prevê, né, essa aprendizagem dos seus alunos. Como a gente sempre diz, eles têm aprendizagens diferentes, mas existe sim aprendizagens, e depois a gente vai tratar disso um pouco lá na avaliação. Pode passar para mim, Eli? Aqui no caso, eu trouxe uma sugestão para essa primeira atividade da aula 1, caso o aluno tenha muita dificuldade de aprendizagem, apresente alguma, né, uma atenção maior, né, do professor.
Então, eu trouxe aqui um diário de bordo escrevendo opiniões. Ele está presente no documento orientador para elaboração de roteiros de estudo, na página 7, da página 7 à página 13. Então, veio dentro de um comunicado COPED em 17 de março de 2020. Então, aqui o aluno pode selecionar por dia uma notícia da TV ou transmissão pelo rádio e que ele dê a sua opinião, né, por escrito a respeito do que ele assistiu ou ouviu. Então, o aluno marca o dia, a notícia, você, professor, pode guiar através dos temas também, né? Nós estamos falando aqui de meio ambiente, então a relevância social do que ele assistiu, dessa notícia, e a opinião dele, ele vai se colocando devagarinho, né, até ele acompanhar todos os alunos. Fica aqui essa dica. Pode passar, Ellen, por favor? Aula 2, identificando as causas das mudanças climáticas. Então, o objetivo da aula, identificar causas das mudanças climáticas. Então, analisar informações e argumentos para a sustentação dos diferentes posicionamentos. Ao final dessa atividade, espera-se que o aluno compreenda a relevância do tema, bem como as circunstâncias envolvidas, participe com opiniões e conhecimentos sobre a temática, compreenda a relevância do tema, bem como as circunstâncias envolvidas, participe dando opiniões e conhecimentos sobre a temática, que também poderão ser enriquecidas complementadas pelos outros colegas, use reconhecimento da linguagem não verbal e linguagem verbal, compreender os conteúdos trabalhados em outros componentes curriculares, como ciências e geografia. Pode passar, Ellen? Aula 3. As consequências das mudanças climáticas. Objetivos: identificar as consequências provenientes dos agentes causadores das mudanças climáticas e analisar em textos escritos a força persuasiva dos argumentos utilizados. Então, ao final da aula 3, eles devem ser capazes de, né, que ele compreenda a causa como elemento gerador de um fato, compreenda a relação de causa e consequência em relação ao fato apresentado, que ele possa destacar as implicações do efeito de sentido a partir da relação causa e consequência, sendo esses recursos importantes para a compreensão de um texto argumentativo. Pode seguir, por favor? Na aula 4, preparando-se para um debate. Objetivos dessa aula: reconhecer o debate como forma de desenvolver o pensamento crítico, identificar o uso de estratégias argumentativas coerentes à persuasão. Então, o aluno, ele deve, né, compreender a essência do debate, sua finalidade e sua estrutura, que ele reconheça que o debate é essencialmente argumentativo e que trata-se de um gênero textual de natureza opinativa, que se desenvolve por meio de práticas de oralidade, tendo como premissa a discussão entre as partes, com base em argumentos ou exposição de razões e posicionamentos, e que coloca em prática os conhecimentos essenciais adquiridos. Pode seguir? Aula 5, organizando as ideias. Objetivos, né? Selecionar informações, argumentos para a sustentação dos diferentes posicionamentos, analisar informações relativas ao assunto. Então, o aluno deve ser capaz, né, que ele amplie conhecimentos acerca da temática, a fim de que tenha condição real de participar com efetividade do debate, lançando mão de estratégias de leitura, no intuito de apenas um conjunto de ideias, as quais fundamentar os argumentos como base de sustentação do debate, como qualquer outro gênero textual com suas características e finalidade, representando uma forma de contestação oral baseada na argumentação, em que duas ou mais ideias conflitantes são defendidas ou criticadas com base em argumentos. Que ele possa identificar e também compreender que as ideias principais de um texto são essenciais para uma boa interpretação textual. Deve ser capaz de fazer um resumo esquemático acerca do texto, com os conceitos importantes e os pontos fundamentais do texto, as ideias principais por meio de representações gráficas, e escrever pequenos trechos com suas palavras. Pode ir? Aula 6. Estabelecendo as regras do debate. Objetivos:
Organizar o debate como forma de desenvolver o pensamento crítico e estimular o uso de estratégias argumentativas coerentes e eficazes. Estruturar o texto oral. Então, ele deve ser capaz de ser explícito quanto às ideias, à sua opinião. Respeitar a opinião alheia, qualquer que seja, manter-se no tema. Manter-se no campo dos argumentos. Não se dirigir aos demais participantes de forma ofensiva e desrespeitosa. Não incitar a violência, a intolerância ou preconceito contra ninguém, sobre nenhum pretexto. Pode seguir? Aula 7. Realizando o debate. Objetivos. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-los ou refutá-los como forma de desenvolver o pensamento crítico. Analisar as ações ocorridas do moderador, debatedores e públicos. Então, aqui, deve-se manter e prevalecer o discurso persuasivo, com vistas a convencer os interlocutores sobre a veracidade e consistência dos argumentos que subsidiarão os seus posicionamentos. Os debatedores devem estar com seus discursos planejados com base numa série de argumentos fundamentados e deverão tomar nota durante as discussões, participações de todos os debatedores e a do moderador no final da discussão. Pode seguir. Aula 8, né? São 8 aulas, a última aula, as argumentações finais. Objetivos da aula. Analisar os recursos persuasivos, a sustentação, a refutação e a negociação. Então, eles devem articular e aplicar as ideias a serviço da constituição da defesa oral, de forma clara, convincente e consistente. Elaborar um relatório acerca de todas as etapas, desde a compreensão do tema, da análise da causa e consequência da estruturação do debate e utilizar recursos midiáticos. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Aqui nós trouxemos para vocês a avaliação, uma questão muito importante ao final das sequências de atividades. Então, professor, verificar se os alunos compreenderam a temática proposta, diagnosticar e acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos e direcionar o ensino às suas necessidades, focar no uso do resultado das avaliações e no desenvolvimento das habilidades, de posse dos resultados, aprendidos ou não, fazer análise das informações coletadas, pautada pela reflexão sobre as aprendizagens esperadas, a atividade proposta e ao seu desenvolvimento. E pensar na tomada de decisão sobre como continuar, o que retomar e como agir frente ao parecer sobre as aprendizagens dos alunos. Pode passar para mim? Isso. E a avaliação no processo formativo e regulador dos nossos estudantes. Segundo Pirrenot, em 99, isso significa dizer que, mesmo quando uma aula, ao pé da letra, uma progressão planejada detalhadamente, mesmo quando uma sequência didática se desenvolve de acordo com um roteiro bem preciso, há espaço para ajustes, remanejos no meio do trajeto, em função de acontecimentos parcialmente imprevisíveis, sobretudo as atitudes, as condutas dos alunos que manifestam seu interesse, sua compreensão, mas suas resistências ou suas dificuldades para seguir o ritmo ou assimilar o conteúdo. Portanto, sempre há um mínimo de regulação da aula, às vezes das atividades mentais dos alunos e, no melhor dos casos, de seus processos de aprendizagem. Fica aqui uma citação de Pirrenot, né, sobre avaliação, excelência, a regulação das aprendizagens entre duas lógicas, da editora Artimédio. Sobre aprendizagem significativa. Com isso, pretende-se fortalecer a visão de que as avaliações se destinam a avaliar o que os estudantes estão aprendendo, evidenciando avanços e pontos de atenção em relação à aprendizagem. E, caso os resultados sejam abaixo do esperado, professores, possibilita-nos correções de rotas nos planejamentos, visando a produção de aprendizagem significativa, segundo Ausubel.
O registro, muito importante, tá? Para aperfeiçoar o trabalho de vocês, professores. Ele nos ajuda a fazer questionamentos e descobrir soluções que nos fazem crescer. É uma tarefa importante, é preciso desenvolver essa prática. Anote as atividades desenvolvidas, suas impressões, dificuldades, avanços e as reações dos seus alunos. Aqui Madalena Freire diz: o registrar de sua reflexão cotidiana significa abrir-se para seu processo também de aprendizagem. Habilidades que sustentam a construção dessa sequência. Como eu disse lá no início, né, quando eu estava apresentando as habilidades essenciais do quarto bimestre, nós utilizamos essa habilidade, a EF 67LP07A, que seria identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos, bem como em relação às habilidades de suporte a seguir. Aqui nós vemos que é uma habilidade, do 6º, 7º ano, né? Então, mas ela é uma habilidade essencial. Então, a construção dessa sequência, elas foram feitas por meio das análises realizadas dos resultados de avaliações internas e externas, que revelaram ainda fragilidade dos alunos com relação a essa habilidade essencial do 9º ano. Então, vejam aqui, as habilidades que deram suporte à habilidade essencial. Então, nós temos aqui a habilidade F89LP14A. E eu deixei grifado aqui para vocês os verbos de comando, né? Analisar, em textos orais escritos, os movimentos de sustentação, refutação, negociação de argumentos. A habilidade F89LP14B, também o verbo analisar em textos orais escritos, a força persuasiva dos argumentos utilizados. A habilidade F89LP12, planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletivo, com regras acordadas e planejar em grupo, participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido, tendo em vista as condições de produção do debate, objetivos, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais eficazes e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de debatedor, apresentador ou mediador. Também espectador, entre outras possibilidades de participação, como forma de compreender o funcionamento do debate e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica, e desenvolver uma atitude de respeito e de diálogo para com as ideias divergentes. Nós temos aqui a habilidade também F89LP15, utilizar nos debates operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e um diálogo com a tese do outro. Trouxemos aqui também para vocês sugestões de jogos virtuais de aprendizagem. Nós temos aqui da argumentação chamado Pontos de Vista, e ele também pode ser instalado, né, baixar o aplicativo no celular ou no tablet. Então tem aqui no Google Play e no Apple Store. Também sugestões de jogos virtuais de aprendizagem, o Lajenga, o Foca e o Grêmio, todos relacionados ao artigo de opinião, tá? Então, o jogo Lajenga é um conselho de alunos que foi convocado para participar de uma reunião na escola, em que também estarão presentes a direção, os pais, familiares e os funcionários. Para ganhar, né, a vaga no conselho, você deve sair-se melhor no Lajenga. O Foca é um concorrente, aparece para disputar com você o emprego na redação de um conceituado jornal. A tarefa para conquistar a vaga é identificar se os diferentes trechos de um texto trazem um fato ou a opinião de um articulista sobre a notícia. E tem o jogo do Grêmio, que você e seu colega
concorre à presidência do Grêmio Escolar. No entanto, para convencer o seu eleitorado, é essencial argumentar com consistência. A equipe que coordena a eleição propôs que o presidente será aquele que vencer o jogo Grêmio. Fica aqui a dica para vocês. E também, agora vou apresentar a vocês um vídeo do portal Escrevendo o Futuro, que eu gostaria muito que vocês conhecessem, né, Elia? Nós tivemos muita referência aqui nesse portal, que é parceiro da secretaria. Eu sempre falo com vocês sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, né, Elia? Nós temos aí a Olimpíada. Vem novidades para vocês, nós teremos uma reunião agora no fim do mês sobre o portal, vamos trazer bastante novidades. Tá bom? Então, conheça o portal Escrevendo o Futuro, um espaço de formação à distância que disponibiliza materiais e metodologias, promove a interação, divulga as ações do programa e compartilha notícias relacionadas à educação. E vou apresentá-lo a vocês. É um videozinho curto, mas que traz bastante já uma ideia do que seria esse portal para ser nosso parceiro aqui nas nossas aulas. Vamos assistir. Sim. O programa Escrevendo o Futuro entende a leitura e a escrita como práticas sociais. A língua é viva e usada a todo instante. Na família, na escola, no trabalho, na comunidade. A iniciativa contribui para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país, por meio de ações de mobilização para a formação de professores e professoras de língua portuguesa. Além de um espaço de formação à distância, o portal promove a interação entre os usuários, disponibiliza materiais e metodologias, compartilha notícias relacionadas à educação e divulga as ações do programa. Educadores e educadoras de todo o país encontram nesse ambiente virtual subsídios para aprimorar o conhecimento, inovar suas estratégias de ensino, inspirar-se com outras experiências e compartilhar sucessos e desafios vivenciados na prática. Na seção O Programa, o internauta encontra o histórico do programa e uma linha do tempo com os principais destaques de cada ano. Em Olimpíada, os interessados encontram todas as informações sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Formação Contínua é um espaço que contribui com a formação de professores de língua portuguesa. Ali é possível acessar os cursos online do programa, além de outros conteúdos formativos. Na seção Recursos Formativos, estão disponíveis os cadernos do professor, com orientações para a realização de sequências didáticas para a produção de textos, além de vídeos, jogos e outros recursos para auxiliar os professores no trabalho em sala de aula. Clicando em Notícias, é possível acessar novidades relacionadas ao programa e sobre educação e cultura em geral. E para enviar suas dúvidas, críticas ou sugestões, basta ir em Fale Conosco. Acesse e participe dessa rede. www.escrevendoofuturo.org.br. Obrigada, Yolanda, pelas suas colocações, que são extremamente importantes, porque o ensino fundamental ele é a base para que o aluno consiga se desenvolver também no ensino médio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas as habilidades do quarto bimestre do ensino médio. Lá na primeira série, é importante que o aluno consiga ler com proficiência, identificando fato, opinião, tema e tese, que foi o que você já colocou, né, Yolanda? Sim, para formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos. Então, ele conseguiu ler o texto e saber o que é fato e o que é uma opinião. Segunda série do ensino médio, confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões, informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente.
Então, nem sempre a opinião do texto, as informações que ele recebe, estão de acordo com aquilo que ele pensa, né? E a terceira série do ensino médio, ler, compreender, analisar, interpretar textos dissertativos argumentativos, inferindo, olha lá, a questão da inferência, seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Então, essa finalidade do texto a gente vê lá no 9º ano, né, Yolanda? A gente já consegue para quem eu escrevo, como eu escrevo, para que eu escrevo. Onde vai postar esse texto, né? Onde ele vai, qual vai ser o portador desse texto, né? Perfeito. Se é para revista, se é para escola, se é para o mural, se é para internet, né? Legal. Exato. E na terceira série do ensino médio, a gente espera que ele já esteja completando já todos esses tópicos da argumentação, que ele já consiga analisar os efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Então, aqui ele já está em um outro nível, né, de escrita. Por isso que o pessoal comenta muito sobre o vestibular ou o Enem. Então, é nesse momento aqui que o aluno precisa estar preparado para a utilização desses recursos expressivos da linguagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, agora, nós vamos passar para vocês 2 vídeos que falam um pouquinho sobre a argumentação e os tipos de argumentação. São 2 vídeos bem curtinhos e que vocês também podem utilizar na sala de aula, tá? Vamos dar uma paradinha aqui agora para assistir o vídeo. Vamos lá? Certamente você já teve que convencer alguém a fazer alguma coisa, mas você já parou para pensar como é que você atinge isso? E aí, pessoa, beleza? Professor Guga Valente aqui com você mais uma vez, e hoje eu vou falar sobre a tipologia textual argumentação, tão importante na produção de textos aí do nosso cotidiano, como a dissertação argumentativa, o artigo de opinião, a resenha crítica e tantos outros textos que envolvem o nosso posicionamento. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma definição breve sobre o que é argumentação. Argumentação é uma tipologia textual, ou seja, é uma sequência de frases, de vocábulos, né, de escolhas lexicais que a gente faz ali, que tem um objetivo: apresentar o nosso ponto de vista na mesma medida em que apresenta argumentos para defender esse ponto de vista. Ou seja, quando a gente faz a argumentação, nós estamos lançando mão não só do nosso posicionamento, mas nós estamos tentando também fazer com que o outro passe a pensar como a gente. O nome disso é persuasão. Então, o objetivo da argumentação é fazer com que o outro seja convencido daquele ponto de vista que nós estamos apresentando desde o início do nosso texto. Então, qual que é a diferença de opinar e argumentar? Opinar, eu simplesmente me posiciono. Eu digo, eu gosto de chocolate meio amargo. Beleza? Isso é uma opinião. E aí alguém pode me perguntar assim, por que você gosta de chocolate meio amargo? E aí eu posso dizer assim, porque sim. Aquela resposta bem vazia, né? Porque sim, porque eu acho gostoso. Já é uma justificativa um pouco melhor porque eu acho gostoso. Ou eu posso desenvolver o quê? Um argumento melhor para isso. Eu posso dizer, não, porque o chocolate meio amargo, ele é menos nocivo à saúde, porque ele tem um pouco menos de açúcar, ele contém ali os elementos do cacau que são positivos para a saúde, então me preocupo muito com a saúde, por isso que eu gosto mais de chocolates meio amargo. Então, quer dizer, nesse sentido, a gente consegue ver que esse argumento ele é um pouco mais sólido, tá? Talvez ele não convença o outro, mas certamente ele é um argumento mais sólido. Então, a argumentação não é só o posicionamento, é também a apresentação desses argumentos. E aí, para a gente entender o que é argumento? O argumento é uma justificativa, é um fato, é uma prova,
beleza? É uma estatística, é um fato histórico, é um dado que o jornalismo explora, enfim, né? Existem inúmeros tipos de argumentos e os argumentos existem exatamente para poder sustentar o nosso ponto de vista. Então, muitas vezes a gente vai recorrer àquilo que é concreto, como, por exemplo, um dado estatístico ou um fato histórico. Às vezes, nós vamos exigir do nosso leitor um processo de abstração, quer dizer, nós vamos pedir para o nosso leitor acompanhar um raciocínio que a gente apresenta para ele, com o intuito de fazê-lo acreditar, seja por meio de uma dedução, seja por meio de uma indução. Então, isso são, por exemplo, modos de argumentar. Aqui vai um exemplo de argumentação. O brasileiro, muito provavelmente, por desconhecimento, não gosta de museu. Veja bem, isso é uma opinião, beleza? Isso é um ponto de vista, tá? Se eu simplesmente apresentar esse ponto de vista, o meu leitor pode não se convencer disso. Pode ser que ele deduza quais são os argumentos que eu vou utilizar, mas ele não vai se convencer completamente. Agora, olha o argumento. Prova disso é que cerca de 90% do povo tupiniquim nunca pisou em um desses espaços na vida, de acordo com o IBGE. Então aqui eu recorri a um dado estatístico e a uma fonte confiável, um instituto de pesquisa bastante confiável. Então nesse caso o meu argumento sustenta a minha opinião, tudo bem? Então apresento meu ponto de vista. O povo brasileiro não gosta de museu, tá? Essa é a minha opinião. Por que eu estou dizendo isso? Porque segundo o IBGE, 90% das pessoas no Brasil nunca pisaram nesse lugar. E eles não gostam de museu por desconhecimento, né? Se eles nunca pisaram lá, não tem como eles conhecerem uma coisa. Beleza? Bom, então agradeço mais uma vez você ter me acompanhado aqui, espero que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações toda vez que a gente tiver uma aula nova, tá? Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e de clicar nos links que a gente colocou aqui abaixo, que vão te conduzir a outras aulas, que vão te dar uma outra possibilidade de leitura também, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua companhia e a gente se vê numa próxima aula. Valeu! Pessoas, beleza? Professor Guga Valente aqui da Rede Omni, Brasil Escola, para falar mais uma vez com vocês sobre redação e hoje nós vamos falar especificamente sobre argumento. Bom, vocês sabem que vocês estão diante de um texto que é dissertativo argumentativo. Sendo dissertativo argumentativo, a gente sabe que parte desse texto expõe e a outra parte argumenta. Então hoje a gente começa a falar dos tipos de argumento, hoje eu vou esclarecer o que é argumento, para depois a gente explicar como é que isso se envolve com os tipos de argumento e com a própria tipologia exposição que caracteriza a dissertação do Enem. Beleza? Bom, argumento é uma palavra que vem do latim argumentum, que por sua vez significa prova ou lógica. Argumento tem dois conceitos básicos que podem ser definidos, que a gente pode utilizar, e o mais comum, o mais cotidiano aí tem a ver com a ideia de você justificar, tem a ver com a ideia de você apresentar uma justificativa para algo. Então, quando você apresenta um ponto de vista, você justifica esse ponto de vista. Um outro conceito, esse conceito mais arrojado, ele envolve não só a ideia de justificativa, mas a ideia de que você precisa apresentar algo que possa ser refutado, de algo que possa ser contra-argumentado. É nessa definição que a gente vai se pautar para poder explicar os tipos de argumento. Beleza? Acompanha comigo aqui qual que é a definição de argumento, portanto. Argumento é toda opinião apresentada que, defendida com justificativas, possa ser refutada ou contra-argumentada. Quer dizer, se eu disser, por exemplo, que o Brasil é o maior país da América Latina, tá certo? Bom, isso é uma verdade e isso é incontestável. Então eu não posso dizer que isso é um argumento, beleza? Se eu disser toda onça é um felino,
isso não pode ser tratado como argumento, porque isso não pode ser contestado, isso é tido como uma verdade. Agora, a partir do momento que a gente defende um ponto de vista utilizando para isso justificativas que sejam lógicas, que não sejam defeituosas, a gente está dentro daquilo que a gente chama de argumentação. Então, tem um livro muito interessante chamado O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos. E lá o autor lista 19 maus argumentos, argumentos ruins. Um exemplo de um argumento ruim é aquele, por exemplo, que ao invés de atacar a ideia, ataca o interlocutor. A gente chama esse argumento de argumento ad hominem. Então, quando você estiver discutindo com alguém e a pessoa, por acaso, ao invés de atacar as suas ideias, começa a atacar, por exemplo, o seu português, começa a atacar, mas você é uma pessoa muito irônica, começa a criticar alguma coisa nesse sentido que não tiver a ver com a ideia, isso é o argumento ad hominem. E esse argumento ele está limado da nossa história. Nós não vamos trabalhar com maus argumentos aqui, beleza? Eu selecionei 4 tipos de argumentos que são mais frequentes. Esses argumentos são os que a gente usa com maior frequência e a gente vai falar disso nas próximas aulas. A gente vai falar de um argumento por citação de autoridade, nós vamos falar do argumento por comprovação, nós vamos falar do argumento por raciocínio lógico, e um argumento de causa e consequência, né, usando a ideia da lógica para isso, e nós também vamos utilizar um argumento por comparação. Claro, existem muitos outros argumentos, esses são os principais, aqueles que você com certeza tem condição de usar na redação do Enem, porque esses argumentos têm muito a ver com essa redação do Enem, beleza? Então é isso, eu te vejo na próxima aula, não se esqueça de se inscrever, de marcar aqui os seus amigos para poderem assistir, de comentar, tá certo? E qualquer dúvida que você tiver, todos os links que estão aqui abaixo vão te levar para o universo maravilhoso da redação aqui no Brasil Escola, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Muito bem. Depois dos vídeos que nós assistimos, nós podemos olhar aqui como se formam os elementos do esquema argumentativo. A Yolanda já mostrou para nós o que é ponto de vista, o que é tese, o que é argumento. Então, a argumentação, ela está no centro de tudo isso, né, Yolanda? Sim. Olha lá, eu preciso sim ter um ponto de vista, mas esse ponto de vista ele não pode ser não embasado, por exemplo, ou então baseado no senso comum somente. Ele precisa, assim, ter argumento, ele precisa ter um tema específico, porque vários textos que a gente começa, inclusive nós, eu e a Yolanda, nós fazemos várias correções de textos, né, Yolanda? Sim. E para concursos, e aí, de repente, a gente começa a perceber que o aluno ele entra no tema, assim, ele leu lá qual é o tema e, de repente, ele muda tudo, ele muda a história, ele começa a falar de outra coisa. Então, precisa tomar cuidado, que tem que ter uma sequência aí ordenada das ideias. Por isso que é tão importante o rascunho, né? Sim. Escrever e escrever novamente. Uhum. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui, lá no vídeo nós vimos os tipos de argumento. Então, aqui a gente retoma um pouquinho com vocês. Olha lá, o argumento de autoridade, ele é muito importante, porque ele ajuda a sustentar sua posição, lançando mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável. Então, nós aqui também, quando nós fazemos apresentações para vocês, assim como a Yolanda citou o Perrenot, não é? Era lá um argumento de autoridade. Sim. Um líder, um artista, um político, um educador, ou uma instituição de pesquisa considerada autoridade no assunto, que é o caso aí do site das Olimpíadas da Língua Portuguesa. Uhum. Não é? Eles são autoridades no assunto há muito tempo já. Então, é interessante que a gente tenha aí para ajudar a sustentar a nossa posição. Tudo isso que nós falamos aqui eu acho importante deixar isso claro, que é tudo fundamentado em pesquisa. Então, a gente precisa ensinar o aluno a importância desse argumento de autoridade, quando ele vai convencer o outro, não é? E o argumento de exemplificação, né? Dar exemplos de que aquilo é bom ou não. Então, relata um fato ocorrido com ele ou com alguém para dar um exemplo de como aquilo que ele defende é válido ou não, não é?
Às vezes, de repente, ele está contra alguma coisa e ele quer mostrar que aquilo é com outro fato, de contraposição. E argumento de provas, olha só, esse daqui também é muito importante, comprova seus argumentos com informações incontestáveis. Então, ele vai trazer ali fatos científicos, informações, dados estatísticos, fatos históricos e acontecimentos notórios. Também importante para embasar a sua fala dentro do texto argumentativo. O argumento de princípio ou crença pessoal, que também muitas vezes é utilizada, refere-se aos valores éticos ou morais, supostamente refutáveis. Tem algumas redações que, por exemplo, elas são anuladas ou então elas perdem muito ponto porque elas não vão de acordo com os direitos humanos. Então, isso é muito complicado. A gente precisa ter, mesmo que a gente tenha uma crença pessoal, nós precisamos verificar se ela está dentro aí dos valores éticos ou morais, não é? E argumentos de causa e consequência. Afirma de que um fato ocorre em decorrência de outro. Então, eu acredito que isso é certo, porque se eu não fizer o certo, eu serei punido de uma forma ou de outra. Então, é muito interessante que a gente tenha, e que o aluno possa também, por meio do seu texto, entender que esses argumentos são imprescindíveis para a produção do texto. Olha lá. Aí lá, na terceira série do ensino médio, nós temos o Aprender Sempre, a aula 5. Olha lá, qual é a sua opinião? Então, nós temos lá a situação da aula mesmo, como vocês podem ver, temos o inicializando, desenvolvendo e finalizando, sempre trabalhando com a opinião do aluno, e depois ele vai falar um pouquinho sobre a inauguração do Memorial da América Latina, o cinema da Belas Artes. Olha quantos argumentos já foram colocados dentro do trabalho com o aluno. Então, a gente começa construindo. E aí, ao final dessa aula, o professor vai pedir aqui que ele escreva um texto argumentativo. Eu grifei aqui para vocês. Ele ainda fala breve, expondo sua opinião sobre a iniciativa. Então, a gente tem aqui, ó, a notícia te mostrou algumas informações sobre o projeto de cinema Drive-In, que tem como objetivo proporcionar às pessoas a experiência de ir ao cinema, mesmo no contexto de pandemia causado pelo Covid. Então, quer dizer, a gente tem a situação aí da pandemia, mas a gente ainda pode ir ao cinema se formos dentro dos nossos carros. E aí ele pede que você escreva um texto argumentativo. Não se esqueça de usar a norma padrão e da língua, e de justificar seu ponto de vista com argumentos. Então, é nesse momento de justificar o ponto de vista com os argumentos que a gente precisa voltar aqui. Que argumento eu vou usar? Eu vou usar o argumento de autoridade, que o médico que disse que eu posso, sim, ficar dentro do meu carro, que ali não tem perigo de eu me contaminar ali com Covid, ou um argumento de exemplificação, mostrando ali que em vários lugares isso já deu certo, argumentos de provas, tem alguma prova com relação a isso ou não, um argumento de princípio que as pessoas precisam, sim, mesmo à distância, ter contato aí com a cultura, e o argumento de causa e consequência. Então, dentro da produção de texto, é preciso que o texto argumentativo não fique somente na opinião, porque senão a gente torna aquele texto um texto muito vazio, muito baseado aí no senso comum. Então, a opinião desse aluno tem que ser, sim, embasada nesses argumentos. Vamos lá. E aqui, para que a gente consiga trabalhar um pouco mais essa questão da argumentação, eu trouxe aqui para vocês, a Yolanda já mostrou o site, nós também deixamos todos esses links para vocês na bibliografia, depois nós vamos enviar junto com o material para vocês via coordenação pedagógica, que é aqui o Escrevendo o Futuro das Olimpíadas da Língua Portuguesa, a importância de saber argumentar. Isso aqui é um jogo.
Então, às vezes a gente pensa no jogo, né, Iô? O jogo é só para até 6º ano, até 9º ano. Não, isso aqui é para ensino médio também. Sim. Não é? É um jogo muito interessante e nossa, ele é muito bem feito. Ele tem o material em PDF para vocês baixarem as cartas, se vocês quiserem utilizar essas cartas pessoalmente. Vocês podem plastificar e depois passar álcool gel no caso da descontaminação, não é? Ou então, de repente, algum outro tipo de material que a escola forneça. Mas é muito bom mesmo. E aqui a gente vai assistir, então, um vídeo de como utilizar esse material, né, Iô? Vamos passar rapidinho o vídeo para vocês. Para ter uma ideia, né? Isso, o vídeo também é lá do site do Escrevendo o Futuro. Então, eu gostaria que vocês assistissem para ter uma ideia aí do jogo. QP Brasil. Como montar o seu jogo de maneira fácil. Materiais que você vai precisar: tesoura sem ponta, cola, régua, baralho ou outro papel mais durinho, papel adesivo transparente, caixa de papelão. O primeiro passo é imprimir as folhas do jogo, que está disponível em PDF no portal Escrevendo Futuro, www.escrevendofuturo.org.br. O jogo pode ser impresso, colorido ou em preto e branco. Após a impressão, recorte em todos os locais que tenham uma linha tracejada e um ícone de tesoura. Depois de recortar as cartas, passe o papel adesivo transparente e recorte o excesso. Em seguida, cole uma carta de baralho ou outro papel mais duro no verso das cartas para que elas fiquem mais rígidas. Algumas peças, como por exemplo os dados, possuem abas que você precisa dobrar, passar cola e depois montar. Agora chegou a hora de montar o tabuleiro. Repita o mesmo processo das cartas, passe o papel adesivo transparente e recorte o excesso. Desmonte a caixa de papelão e corte na mesma medida do tabuleiro e em seguida cole as partes. Seu jogo está pronto. Você pode encontrar mais informações sobre o QP Brasil no portal Escrevendo Futuro, www.escrevendofuturo.org.br. Bom, voltamos aqui. Gostaram do vídeo? Espero que sim. É um prazer muito grande poder apresentar esse material do site Escrevendo Futuro. Inclusive, acho que a Yolanda deve concordar comigo, que lá nós temos vários cursos, não é? Sobre diversos assuntos, até mesmo para os professores. Então, não é só para os alunos, não. Temos para os professores também. E lá nós temos também como trabalhar nesse retorno gradual temas atuais, não é? É importante que o aluno escreva sobre algo que seja importante nesse momento. Olha lá quantos temas nós temos aí no último semestre. O remoto é algo muito que nós estamos trabalhando o tempo todo. O abuso do poder policial, nossa, quantas reportagens nós podemos ler sobre isso para fazer trazer os nossos argumentos, a pandemia, a corrupção, o estupro e as eleições. Olha, só assim, sem pensar muito, a gente já consegue aí uma quantidade razoável de temas que podem ser trabalhados nessas aulas. Então, trabalhei na primeira aula a questão ali do drive, né, de assistir lá ao cinema, das pessoas dentro dos seus próprios carros no drive-in. E aqui nós temos outros temas tão atuais e que eu posso fazer a mesma sequência de atividades, não é, Yolanda? Yolanda, só que utilizando outros temas. Então, fica a dica aí para vocês. E aqui eu deixo com vocês um vídeo de fechamento. Espero que vocês gostem, que vocês possam dar bastante risada aí com o vídeo. Foi produzido por algumas alunas, não faz parte aqui da nossa diretoria, mas ficou muito bom. Então, realmente, quando eu assisti, quando a gente faz a transposição do texto para o vídeo, a gente precisa perceber que trabalho
que é um trabalho muito grande, mas que é muito gratificante. Então fica para vocês aí. É o nosso projeto, né, Ellen? O Mediação em Linguagem, né? A transposição, sim, né? Sem dúvida. Isso mesmo. Então fica aí para vocês. Grande abraço e até a próxima. Eu vou passar aqui. Pessoal. Vou passar para vocês aqui a bibliografia e o vídeo já começa logo depois. Exigências da vida moderna. Uma adaptação de Luiz Fernando Veríssimo. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã, por causa do ferro, e uma banana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Um copo de chá verde para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um iogurte pela flora intestinal. Uma aspirina por dia previne o infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... Eu não lembro bem pra quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo ao mesmo tempo e tiver um derrame, você nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra. Muita fibra. Muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer, serão cerca de 5 horas por dia. E não se esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja e das 6 refeições. E enquanto tiver dentes, passar fio dental. Massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com plaques. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite. Trabalhar outras 8 por dia. Mais 5 comendo são 21. Sobram 3 horas, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia.
Menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. E você deve cuidar das amizades, porque são como plantas, devem ser regadas diariamente. O que me faz pensar, quem vai cuidar delas enquanto eu estiver viajando? Deve-se estar bem informada também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. Ah, e o sexo. Todos os dias, tomando cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador, para renovar a sedução. Isso leva tempo. E eu nem tô falando de sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos. E eu espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Tomar banho frio com a boca aberta. Assim você toma água e escova os dentes. Beba o vinho e coma a maçã ou a banana junto com seu companheiro. Na cama. Viva a vida com bom humor!